Muito bem. Gente, vamos mudar o roteiro aqui, a pauta, porque agora vem polêmica no Morning Show. Um gesto feito pelo ex-assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, durante sessão no Senado Federal, com o chanceler Ernesto Araújo, virou alvo de apuração do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Paulinha, que gesto foi esse? Vamos conferir as imagens. E para você que está no rádio, eu vou tentar descrever aqui o gesto para você entender do que é que a gente está falando. Então, pode passar aí as imagens do que aconteceu. Então, a gente tem ali o Felipe Martins fazendo a posição que é o indicador e o polegar fechados, os 3 dedos outros levantados, o que muita gente identifica, por exemplo, como um símbolo de ok, né? Agora, acontece que, por exemplo, ali na situação que aconteceu, o Randolfo Rodrigues entendeu como um outro tipo de símbolo que também serve de interpretação aqui no Brasil, que é como se fosse ele mandar para aquele lugar que a Anitta tem uma tatuagem, entendeu? Ele entendeu isso, ele entendeu assim, ó, esse cara tá ali fazendo um gesto obsceno durante a sessão, e isso não é admissível, é falta de decoro, então ele foi lá e alertou o Pacheco sobre esse gesto, né, que ele interpretou como um gesto obsceno. Acontece que também no âmbito da internet, esse gesto é reconhecido como indicativo de supremacistas brancos, né? Então, seriam ali os 3 dedos que representariam o W, os dedos fechados que fariam referência ao P, white power, poder branco, e que isso seria ali um símbolo usado para a identificação de supremacistas. Então, isso começou a repercutir muito na internet. As pessoas começaram a falar muito sobre isso. Eu, particularmente, não sabia disso, mas fui ver que, de fato, é um ponto de atenção da Liga Antidifamação, que é uma organização que monitora crimes de ódio nos Estados Unidos. O próprio Instagram tem restrições para esse símbolo, porque reconhece que é usado, sim, como essa espécie de recado, de sigla. E até o presidente Bolsonaro parece que não gosta muito, não. Recuperaram um vídeo dele, que a gente pode mostrar agora, em que um apoiador ali se aproxima dele, faz o símbolo. E olha o que o Bolsonaro diz. Vamos soltar o áudio para a gente poder ouvir o que ele diz aí. Não faz esse... Solta de novo. Bota de novo para a gente ouvir a fala do presidente em relação ao símbolo do apoiador. Tudo bem, da família. Pega mal pra mim, né? Pega mal pra mim, não faz esse símbolo, não. Então, parece que até o presidente sabe bem que esse símbolo pode ser interpretado dessa forma negativa. Bom, imaginem a confusão na internet, então, que aconteceu em relação a isso. O que o Rodrigo Pacheco falou em relação à solicitação do Randolfo Rodrigues? Vamos conferir o que disse. Olha, pedirei à Secretaria-Geral da Mesa, igualmente à Polícia Legislativa, que identifiquem o fato apontado. E tendo havido, de fato, o fato, nas circunstâncias como Vossa Excelência Randolph aponta, serão tomadas todas as providências e enérgicas por parte da presidência do Senado. No Twitter dele, o Felipe Martins fez um post em referência a esse gesto e ele disse o seguinte, olha, um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao supremacismo branco, porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno. Serão processados e responsabilizados um a um. Muito bem, Paulinha Carvalho, eu tenho uma tese dessa história, hein? O Randolfo Rodrigues ia falar, aí ele chega e fala, puta, que saco, meu, o cara vai falar, vai abrir. E aí todo o tumulto foi transformado. Porque assim, né, Paulo, se ele realmente foi ajeitar o terno, é um gesto um pouco ajeitar o terno eu acho né, que não. Ajeitar o terno. Eu acho que ele tava um gesto insatisfeito, ele dizendo, putz, que a questão chatice, da supremacia, a única coisa assim, eu não duvido de nada, tá? Eu não duvido de nada e acho que também quem está cravando qualquer coisa aí também pode estar viajando, porque não dá para saber direito. Chutômetros. É chutômetro. A questão da supremacia
Eu acho que assim, o cara ia se arriscar, assim, numa sessão, fazer um gesto como esse, sabendo que estava sendo filmado. Não, mas aí, podendo dar uma desculpa, aí é covarde também, né? Você faz uma coisa e pode dar uma desculpa. Ah, tava arrumando meu terno. Porque depois ele dá outras ajeitadas no terno. Mas tem então eu fico mais com a teoria. Eu fico mais com a teoria, que é chute também, tá? Do tipo, nossa, isso aqui tá um saco, o Randolfo falando. Eu apostaria nisso. Vou fazer um sinalzinho pra câmera? Paulinha, tem um ponto importante. Não, alguém que tava na frente dele. Pra outra pessoa? Isso. Pra uma pessoa que estava ali. Mas tem um ponto importante. O que estava sendo discutido na hora? Esse é uma coisa burocrática. O que o Senado estava discutindo? O Ernesto Araújo. Olha, é o Ernesto Araújo que estava respondendo. Mas tem uma questão também, Paulo, que dizem que ele recebeu uma mensagem antes. Tem teorias, né? Teorias que surgem na internet. São teorias. Que ele teria recebido uma mensagem antes e as pessoas imaginando assim. Ele recebeu uma mensagem que dizia que ele estava em cena, digamos assim. E aí ele resolve fazer esse símbolo. Tem essa teoria também acontecendo ali na internet. Olha, meus amigos, o Brasil não é para amadores. Não é. Joel Pinheiro da Fonseca, a sua análise sobre o gesto. Vamos lá. Sabe o que me lembra? Aquela pessoa que está de óculos, né, e vai arrumar o óculos bem com o dedo do meio, né, de propósito, para passar o recadinho dela de que está mandando alguém tomar naquele lugar, mas quer fingir que está fazendo outra coisa, né? Está só arrumando o óculos ou coçando o olho, ou seja lá o que for. Isso é similar. É de uma infantilidade, mostra o baixo nível a que as nossas relações internacionais estão jogadas e tem ainda essa possibilidade ainda mais perversa. Esse Felipe Martins, ele é um olavista, ele é um aluno do Olavo de Carvalho, ele é completamente mergulhado. O Olavo não é supremacista branco. Nesse mundo, nesse mundo de extrema-direita, nesse mundo de extrema-direita da internet. Não é a primeira vez que ele, por acaso, acaba publicando algo que tem tudo a ver com o que esses movimentos de extrema-direita fazem. Por exemplo, ele publicou um trecho de um poema que era um poema que abria o manifesto daquele atirador da Nova Zelândia, um branco alucinado que matou vários muçulmanos ali numa mesquita. Então, quer dizer, essa simbologia, ele usa aquela estética que chamam tinha uma fotinho no banner do Twitter dele, Fast Wave, uma imagem meio distorcida, enfim, são vários símbolos que a extrema-direita online usa. É uma coisa meio adolescente, eles se reconhecem nesses símbolos. Então, vamos botar bem discretinho aqui um símbolo nosso. Sabe o que é um símbolo deles? É um sapinho. Eu não sei se já viram esse Pepe the Frog. Enfim, é um sapinho que virou símbolo também da extrema-direita. É de uma coisa meio adolescente, assim, mas que usam para passar sinaizinhos uns para os outros. Um sinalzinho que a maior parte das pessoas não vai compreender, vai achar até que é loucura, porque qual o sentido daquilo? Qual o sentido de um copo de leite representar alguma coisa? Mas usam ali de forma intencional numa cena para justamente se reconhecerem como membros de um mesmo grupo. Eu quero ver o Felipe Martins, isso seria positivo, eu gostaria de ver o Felipe Martins condenando a extrema-direita, condenando a alt-right que usa esses símbolos, condenando todo esse mundo de pessoas alucinadas, muitas racistas, mas não todos. Outros são islamofóbicos ao extremo do homicídio, inclusive. Outros defendem governos autoritários de maneira geral. É uma série. Outros são misóginos de uma maneira brutal também, que odeiam as mulheres. Enfim, eu gostaria de ver, aí sim seria positivo, uma condenação. E não mais uma vez em que, puxa, que coincidência, ele usa bem esse símbolo, daí ele tem um motivinho para dizer que não era, e fica essa discussão que não leva a nada. O fato é o seguinte, temos gente profundamente desqualificada em posições de poder. Vai lá, Adriles. A alucinação é de uma mídia e de uma inteligência que fica querendo arrumar pelo em ovo. Ou seja, você atribuir um significado de um gesto e aí fazer todo um arcabouço discursivo em cima de uma suposta supremacia branca. O próprio Felipe já falou, não sou supremacista branco. Ele diz que é judeu. O Olavo não tem nada de supremacia branca. Quem leu ele minimamente sabe exatamente disso. Aí atribuem ao Bolsonaro tomando um copo de leite. Você acha que o Bolsonaro fez aula de semiótica de extrema-direita para dizer que tomar um copo de leite lá no interior do Arizona, de uma seita chamada QAnon, isso é um gesto supremacista? Isso é absolutamente patético, ridículo e risível. Ou seja, talvez alguém possa até fazer algum desses gestos que apreenderam de alguma forma, exatamente para irritar uma mídia e causar esse tipo de confronto e discussão inócua, patética e inútil. Não acho que seja o caso no caso do Felipe Gander Martins. Eventualmente, ele simplesmente, a minha tese é que ele estava fazendo um gesto obsceno de cansaço. Agora, a desqualificação do gesto da pessoa que faz eventualmente um gesto de arrumar a lapela, fazer ok,
ou sei lá, fazer uma coisa obscena, é absolutamente patético. Transmutar isso em um gesto neonazista, de supremacia branca, de extrema-direita, fazer toda essa análise de um gestual em cima de o quê? De um governo que não tem denúncia de corrupção, de um governo que está indo relativamente bem, apesar dos percalços, que tem um substrato de popularidade. Isso é simplesmente conversa para boi dormir, Joel, desculpa. Queridos, deixa eu só... Oi, Joel, muito rápido, por favor, querido. Não, é engraçado. O Nietzsche também foi utilizado pelo nazismo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Usar a citação do Nietzsche também é supremacia branca? Adriles e Joel, tô com o tempo estourado aqui, vou pedir que vocês me ajudem. Rápido, Joel. Lembra do secretário de Cultura fazendo um videozinho nazista? São muitas coincidências, né? Mas como esse governo tem coincidência com os símbolos do nazismo, hein? Mas ninguém Só teve esse. Só teve esse. Teve Você fala de citações de poemas. Teve agora o símbolozinho. É um monte de coincidência, hein, Adriano? Esse símbolozinho aqui nos anos 80 tinha outro significado, Joel. É óbvio que tem. Bom, o Felipe Martins tem 30 anos. Você acha que ele sabia os símbolos dos anos 80? Ele usa por causa da internet. Ele é culto, ele é erudito. Leia o Twitter dele. O Twitter dele é feito de... Deus Vult. É feito de referências, essa cultura de extrema-direita na internet. É uma ode a Deus, cara. Pelo amor de Deus. Joel e Adriles. Isso é neurose, isso é histeria paranoica, isso é loucura. Outro dia mesmo, a gente concordou que a frase, o trabalho liberta, embora em si mesma você poderia ler de vários sentidos, ela adquiriu um significado. É fora de ela contexto. Adquiriu um significado. Você tem que entender o significado que a frase adquire. Tá, mas do contexto do nazismo ela tinha outro contexto. Para fazer... O Nietzsche foi citado pelos nazistas supremacistas. O Nietzsche era supremacista. Chega, querido, vocês já falaram. Eu quero saber o seguinte do nosso Zé Maria Trindade. O Felipe Martins será demitido, Zé? Ainda não há uma definição disso, não. Olha, a sessão ali era um massacre contra o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Eu nunca vi nada igual. O Senado inteiro fechou contra ele. Disseram até que ele não sabia conversar e não sabia pontuar uma frase de sujeito, predicado, enfim, era um massacre. E estava falando, no momento, o presidente do Senado, né, quando o Felipe Martins fez aquele gesto. E o Randolfo Rodrigues ficou sabendo depois e só então queria colocá-lo para fora do Senado. Foi uma grande confusão. Então, agora, o Felipe Martins está indo fazer um gesto obsceno para o presidente do Senado Federal ou esse gesto de supremacia. E as consequências estão rodando, viu? O Museu do Holocausto já também divulgou nota. De Curitiba, né, Zé? Exatamente. E o próprio Felipe Martins dizendo que não, que é judeu e que não faria esse tipo de manifestação. Muito bem, Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show. Abração para você, Zé. Amanhã, sexta-feira, estaremos juntos. Perfeito. Obrigado, bom dia. Valeu.